Madrugou, meus queridos? Madrugamos sim, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Criador, exaltado seja. Quero deixar uma palavra aqui, neutralizando todo o espírito da ruína e da miséria sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabia que os espíritos da miséria e da ruína, tem pessoas que têm esses espíritos, e quando você convive com essas pessoas, ou convive em ambientes onde que existem espíritos de ruína e de miséria, consequentemente você atrai isso sobre sua vida. Então, é necessário que nós temos que sim repreender. Para isso, eu quero deixar para você no Salmo 147, versículo 14. Estabeleceu a paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Ou seja, quando o Criador determina uma bênção sobre as nossas vidas, é como se um flash. Imagina um avião, chega imediatamente, um foguete, né? Então, nos nossos territórios, seja nos locais onde nós habitamos, tem que existir a paz, a tranquilidade, a fartura, a abundância. Se não existe, certamente existe um espírito que está atuando ali, que está impedindo que nós venhamos usufruir do melhor que o Criador tem sobre as nossas vidas. Para isso, nós temos que neutralizar, para isso, nós temos que repreender no nome de Yahshua Mashiach. Queridos, essa questão de espíritos de ruína e miséria é tão grave, porque tem pessoas que carregam isso. E como identificar pessoas que carregam os espíritos da ruína e da miséria? São pessoas que efetivamente são acumuladoras. Acumula mágoas, acumula raiva, acumula ódio, acumula objetos em casa, vai comprando tudo, pegando tudo, vai trazendo para dentro de casa. A casa da pessoa fica extremamente suja, extremamente acumulada de roupa, de objetos. A pessoa não consegue desapegar, não consegue doar, não consegue vender, não consegue jogar no lixo. Sempre acumulando sujeira, acumulando objetos, acumulando roupa, acumula tudo, até comida. A pessoa tem tanto desespero, tem tanto medo de faltar, que ela vai começando a acumular até a ponto de perder os alimentos dentro da própria casa. Isso são pessoas que facilmente você consegue identificar como pessoas que carregam sobre si espíritos de ruína e espíritos de miséria. E tudo que essas pessoas tocam, ou quando você convive com essas pessoas, a tendência, se você não repreende, esses espíritos acompanhantes que acompanham essas pessoas, vêm até você. E quando chega na sua casa é uma quebradeira. É um espírito de prejuízo que traz a sua vida, a sua família, que você não tem como nem compreender. E não somente isso, queridos, é mais preocupante ainda, sabe por quê? Porque além de a casa começa a estragar quando tem a atuação de um espírito de ruína e de miséria. Mas como que os espíritos, Érica, de miséria atuam na casa? Especialmente o diabo, ele fica ao redor e de redor do mundo, só que ele odeia ficar andando, vagando, sem ter onde hospedar. Sendo assim, ele fica procurando. E se você dá legalidade, ele vai hospedar em tais locais. Por exemplo, a sua casa, você tem uma casa muito suja, muito bagunçada, muito desorganizada, né? Então ali vai ser um hospedeiro para ele. Se você tem um coração muito sujo, com mágoas, raiva, invejas, cobiça, prostituição, promiscuidade, ele vai atuar sobre você, sobre a sua vida. Por isso que tem pessoas que carregam esses espíritos de misérias e de ruína. Não somente isso, querido, isso é muito grave. Tem pessoas que nem têm consciência que elas têm esses espíritos imundos, esses demônios imundos sobre a sua vida, né? E aquelas pessoas que convivem com essas pessoas vivem numa verdadeira ruína, verdadeira miséria. A vida não rompe. Você pode ganhar muito dinheiro, mas o dinheiro vem, é como se fosse um saquetel furado. Coloca aqui e sai vazando. Você vai perdendo tudo, você não consegue fazer algo produtivo com o dinheiro, né? Gasta sem sentir, gasta com pequenas coisas, com comida, só geralmente, raramente dá para você comer direito, sabe? Você não consegue pintar uma casa, você não consegue reformar a casa, você vê essa ruína, as portas começam a enferrujar, as janelas começam a enferrujar. Quando você detecta isso, isso é uma benção, porque ali você vai bloquear, você vai neutralizar, você vai destruir isso, você vai mandar isso para as profundezas do abismo, né? Mas até que você consiga detectar, por isso que esse canal tem o objetivo principal de revelar os nomes verdadeiros do Pai e do Filho.
Conhecereis a verdade vos libertará. E, consequentemente, é através dessa verdade, a gente vai sendo liberto de outras coisas que estão ocultas e escondidas. É como se tivesse os nossos olhos com a venda. Você não consegue enxergar a verdade. Você sabe que você está vivendo uma situação, mas você não consegue identificar, porque você trabalha demais. Trabalha até mais que as outras pessoas. Trabalha, às vezes, até de 2, 3 empregos. Entra dinheiro? Entra. Porque se falar que não entra, é mentira. Entra. Mas onde tem o espírito atuando, atuação de espíritos de miséria, espírito de ruína, o que acontece? Você vê a sua casa caindo, você não consegue reformar, você vê precisando fazer isso, fazer aquilo, só que o seu dinheiro entra, só que você gasta o dinheiro assim, sem, nem sabe com o que você gastou. Porque ali entra, você tem muitos prejuízos, porque os eletrodomésticos começam a estragar, né? E geralmente a pessoa que tem o espírito de ruína sobre a vida dela, e que afeta a vida das outras pessoas, essa pessoa geralmente ela é muito egoísta, é muito invejosa, sabe? É muito acumuladora, nossa, extremamente acumulador. Acumula sujeira, acumula objetos, acumula roupa, tem medo de doar, de jogar fora, de passar para frente, de vender, com medo de um dia faltar. Ah, não posso, eu não estou usando essa roupa. Querido, veja bem, você tem uma roupa no seu guarda-roupa. Dentro de 6 meses, se você não usou essa roupa, você não vai usar mais. Não. Só que tem pessoas que são tão acumuladoras que elas ainda têm essas roupas, não passa para frente, não doa, não vende, não faz. Tá lá. O guarda-roupa dela que é bagunça, que é um monte de coisas infrutíferas que nem usa, só acumulando, evitando que a prosperidade, a abundância entre dentro da casa dela. Então, que você quer ser uma pessoa próspera? Você quer ser uma pessoa abundante? Você quer mandar para as profundezas do abismo o espírito da ruína, da miséria? Você quer que a sua vida... Eu tô falando por experiência própria, tá? Tudo que eu falo aqui, tudo que eu compartilho com vocês é porque ou eu já vivi, ou eu vi pessoas vivendo na prática, né? Então aqui, todas as exemplificações que eu vou dando, por mais que seja simples, são situações que já foram comprovadas, que já foram vividas, já foram vistas por mim ou por alguém muito próximo que eu tive o privilégio de assistir e ver e posso compartilhar e tenho propriedade para falar que isso acontece, né? Que por mais você tenta, você ganha dinheiro, você ganha tudo, as coisas não multiplicam, não frutifica. É uma coisa, sempre vai estar faltando. Não há dinheiro que chegue. Então, quando isso aí são identificações que existem atuações de espíritos malignos, demônios da inveja e da ruína e da miséria. Então, nós temos que neutralizar e repreender. Assim como está no Salmo 147, versos 14. Estabeleceu a sua paz em seu território e farta você com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens e a terra e a sua palavra corre velozmente. Ou seja, quando nós declaramos em nome de Yahshua Mashiach, neutralizando pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, todos os espíritos da ruína, todos os espíritos da miséria, a palavra, pela nossa fé, que nos é alcançar, ela age imediatamente, ela frutifica imediatamente. Quando você detecta a causa que você está vivendo, que a sua vida não está frutificando, e você consegue identificar a causa do negócio, onde que está acontecendo, de repente, não é você que carrega esse espírito imundo, mas é alguém que próximo a você, né? Às vezes é um vizinho, às vezes é um parente, às vezes é um amigo que frequente a sua casa. E ali tem esses espíritos que acompanham essas pessoas. E você não tem a capacidade de identificá-lo. Aí quando essas pessoas lá dentro da sua casa, aquilo ali fica ali. E aí vem trazendo para você prejuízos. E você não consegue identificar, porque você trabalha, dinheiro entra, só que você não consegue mudar. Mas quando você consegue identificar o que aconteceu, por que você não está rompendo, por que você não está fluindo, detectou a causa, que ali existe um demônio da ruína, um demônio da miséria. Com aquelas pessoas você começa a orar, a jejuar, a se consagrar e neutralizar e mandar para as profundezas do abismo. Sabe, querido? Tem pessoas que elas carregam esses espíritos malignos porque elas dão legalidade. Vive na promiscuidade, vive no pecado. Nós somos pecadores, mas a gente tem que fugir do pecado. E essas pessoas, geralmente, elas não querem fugir do pecado. Elas dão legalidade. Outra atuação maligna, exemplo prático que eu vou te dar para existir atuações malignas de demônios da miséria e da ruína, são pessoas que aceitam roubar, né? Que tem o hábito de passar as pessoas para trás, né? Tem o hábito de querer levar vantagem em cima de outras pessoas, ficar com o que não é delas.
Então, isso atrai ruína, isso atrai miséria. Porque quando você tira algo que não é seu e é de alguém, ali você está dando legalidade, ou seja, você está abrindo brecha para que os demônios da ruína e da miséria atuem sobre a sua vida. E geralmente, pessoas que carregam esses espíritos malignos, é bem possível, eu falo 100%, 99,9% de certeza que geralmente, onde há legalidade, atuações de espíritos da ruína e da miséria, essas pessoas geralmente ou rouba alguém, ou já roubou alguém, ou já deu prejuízo a alguém. Então, a vida delas vive verdadeiramente uma quebradeira, né? E tem aquelas outras pessoas que os espíritos da ruína e da miséria atuam sobre a vida delas inconscientemente, ou seja, indiretamente, sem elas saberem, por trazer essas pessoas no seu convivência. Por isso que no Salmo 1 diz, a verdadeira prosperidade está no Yahshua Mashiach, está no nosso Criador. Quando nós sentamos na mesa dos escarnecedores, ou seja, quando nós sentamos à mesa daquelas pessoas que são injustas, daquelas pessoas que roubam, que são corruptas, daquelas pessoas que prejudicam o próximo, que você não tem consciência, e muitas vezes você tem consciência, você está em concordância. Quando você tem consciência, você tem concordância. Quando você não tem consciência, você está concordando inconscientemente, ou seja, você está dando legalidade mesmo sem saber. Por isso que toda amizade, todas as pessoas que entram na nossa vida, ou seja, alguns lugares que a gente vai trabalhar, nós temos que orar ao Criador e perguntar, é da sua vontade que eu trabalho em tal lugar? É da sua vontade que eu convivo com tal pessoa? Ele vai te ministrar no teu coração. Por quê? Justamente para isso, para que nós possamos nos blindar para não darmos legalidade no mundo espiritual, né? Quando nós damos legalidade de conviver com pessoas que são injustas, são imorais, são pessoas que prejudicam outras pessoas, ali nós estamos abrindo brechas, né? Legalidades para os espíritos malignos atuar sobre as nossas vidas, né? Ah, Érica, mas eu conheço pessoas que conseguem comprar casa, carros, conseguem ter uma vida, um padrão de vida alto, dando prejuízo. Querido, você pode ter certeza que a ruína dessa pessoa é imediata, é iminente. Ela vai andar até um certo patamar, depois ela vai cair, vai retroceder. Porque o bem é eternamente. O mal, ele vence por dias, por horas, por minutos, por ano até. Mas quando conhecereis a verdade vos libertará. A justiça do Criador, passarão os céus, passarão terra, mas a minha palavra não passará. Então, se tem uma coisa que certamente vai acontecer, é a justiça do Criador. E se nós somos injustos, se nós atraímos benefício prejudicando pessoas, semeamos na vida de pessoas maldade, certamente nós iremos colher. Então, o profeta Jonas, ele foi chamado pelo Criador, só que ele fugiu da presença do Criador. E aquelas pessoas que o ajudavam, a tempestade não veio só sobre o profeta Jonas, mas veio a tempestade sobre a vida daqueles que o ajudavam. Assim é comigo e com você. As pessoas que carregam o espírito da ruína e da miséria, quando nós tentamos entrar no caminho delas para ajudar ou para conviver, aquela tempestade que está, aquela mazela que está na vida dela, acaba atraindo sobre as nossas vidas. Por isso que quando você recebe uma visita na sua casa, nem que seja um parente, um conhecido, um amigo, logo depois que ela sai, você tem que orar dentro da sua casa, neutralizando, ou seja, cancelando, destruindo todos os espíritos que porventura estejam com aquela pessoa, né? Se ela estava carregando algum tipo de espírito imundo, quaisquer que sejam que você não consiga identificar, você fala que todo o mal que estava acompanhando essa pessoa, eu determino que seja neutralizado, ou seja, que seja destruído e que não venha interferir no ambiente da minha casa, na minha vida espiritual, na vida sentimental, familiar, financeira, profissional. Você tem que orar e repreender, né? Porque na nossa casa, quando o Criador, ele está presente, quando as suas bênçãos estão presentes, a paz dele prevalece, apesar do mundo estar em tumulto. A paz, assim, sabe? Quando a presença dele está conosco, quando a presença dele está conosco através de Yahshua, as coisas fluem, a sua paz flui, né? No nosso local, no nosso ambiente, as coisas fluem, as coisas nós conseguimos movimentar, mover, sair do lugar. Ao contrário de quando não temos
a sua presença, né? Quando há algo hospedando dentro da nossa casa, não existe paz, existem muitas confusões, brigas, perturbações, misérias, né? Decadência, que mais? Tudo se torna infrutífero, né? Mas quando ele se faz presente, primeiramente quando você pode estar lá fora, tá morto de cansaço, um cansaço espiritual, um cansaço físico, mas você entrou dentro da sua casa, você já se sente renovado, você se sente imagina a sua casa como um pedacinho do céu, né? Você se sente totalmente energizado, uma nova energia, né? E não somente isso, dentro do seu celeiro, o melhor do trigo, ou seja, o melhor dos alimentos está dentro do seu celeiro, dentro da sua geladeira, sabe? Não te falta nada. Por quê? Porque ali a bênção do Eterno está sobre a sua casa, sobre o seu celeiro. Então, quando nós estamos conectados com Ele, isso não significa que não virá adversidade no nosso caminho. Mas, sim, vem, mas nós vencemos todas elas no nome de Yahshua Mashiach. Mas Ele envia a ordem, quando nós oramos a Ele, clamamos, invocamos por Ele, Ele envia, a nossa oração sobe ao seu trono, imediatamente as suas bênçãos nos alcançam, entende? Aí significa que estamos conectados com Ele, as suas bênçãos estão sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, aquele mal que antes havia foi expulso da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, as coisas efetivamente começam a se movimentar em todas as áreas, tudo começa a fluir, principalmente dentro de você, uma paz de espírito, uma força, um renovo, né? Uma tranquilidade, uma certeza, né? E quem crê, descansa, quem crê, entrega, quem querer, confia. E quando nós temos confiança de que a ação dentro da nossa casa, o que nos move dentro da nossa casa é a presença dele, isso é a certeza de que mais ninguém, além de nós e dele, permanece dentro da nossa casa, do nosso cantinho. Sendo assim, as coisas começarão a fluir de uma forma totalmente diferente. As bênçãos dele nos alcançam. E por mais que entre recursos que aos olhos humanos seja pequeno, é multiplicado. Ele faz com que, querido, os nossos recursos comecem a se multiplicar, sabe? Ele abre portas, até para fazer uma compra, uma simples compra, ele te dá a direção, vai nesse tal mercado, vai em tal supermercado, ali você consegue fazer uma compra boa, com preços legais, que você vai economizar e vai trazer maior quantidade. Então, ele vai te direcionando tudo. Quando não tem o impedimento, os espíritos de resistência, o espírito de ruína, de miséria. Porque o espírito de ruína, de miséria, quando está dentro da sua casa, ou tem alguém muito próximo a você que carrega esse espírito, e quando ele chega uma alavanche de prejuízo sobre a sua vida, né? As coisas começam a deteriorar, começam a estragar, prejuízos constantes, né? Você não tem paz. Conserta um fogão aqui, uma geladeira estraga. Conserta um celular aqui, um liquidificador estraga. Então, só prejuízo, ruína, e as coisas você vai tentando e não consegue. Você não consegue colocar em ordem as coisas. Uma desorganização, uma sujeira. Então, o primeiro passo para você identificar espírito de ruína e espírito de miséria é muita sujeira, muita acumulação. Por mais que você tente organizar, não consegue, né? As coisas estragam com muita frequência, muita ruína. Você tenta, não vai para frente. Por mais que entra dinheiro, não flui. É como se fosse um saquetel furado, né? Quando você olha o que você carrega, ou aquelas pessoas que estão dentro daquela casa carregam, declara sobre a sua casa, dentro da sua casa, aí você consegue identificar que ali existe um mal e que deve ser eliminado. Então, vamos orar e repreender, neutralizando, no nome de Yahshua Mashiach, todos os espíritos de ruína e de miséria. Assim seja, querido. Que na nossa casa, no nosso ambiente, nada destrui os nossos projetos, os nossos trabalhos. Aquilo que o Criador determinou para as nossas vidas. Nós repreendemos agora, afastamos todos os espíritos de ruína e miséria, todos os espíritos de inveja, de cobiça, que todos os invejosos que atraem espíritos de azar, espíritos que
que acompanha com azar, né? Tem pessoas que esses espíritos de ruína e de miséria, essas pessoas efetivamente, elas atraem, quando a gente convive com elas, azar para a vida da gente. As coisas que estavam fluindo começam a paralisar, estagniza. Dá uma instabilidade tremenda. É como se você desse um passo para frente e 2 para trás. É uma verdadeira embaraço nas suas pernas. Um verdadeiro embaraço, um verdadeiro laço, né? Então, por isso nós temos que neutralizar laços, embaraços e pedras de tropeço. É uma verdadeira armadilha mesmo, né? Então, que a gente venha guardar dentro do nosso coração paz, alegria, mansidão, verdade, a sã doutrina, coisas boas, né? Que a nossa língua, o Criador, venha ungir para que nós estejamos sempre com a língua, como é que eu posso dizer para você? Edificado, trazendo edificação na vida do outro, né? Que dentro da nossa própria casa que a gente venha profetizar e declarar, né? Bênção sobre as nossas casas, bênção sobre a nossa família, bênção sobre o nosso trabalho, bênção sobre as nossas vidas, né? Declarar bênçãos, né? Porque conforme o que você declara, você está traindo maldição, você está traindo azar, você está traindo miséria, você está traindo ruína para sua casa. Conforme as palavras que você declara, conforme as palavras que saem de sua boca. Por isso que nós temos que pedir, Pai, unge os meus olhos para que tenha olhar de pureza, para que a gente venha ver o melhor de todos e de tudo. Unge nossa língua para que tenha palavra que edifica vidas. Unge os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir a Tua voz e não sejamos enganados. Unge as nossas mãos, que tudo que nós tocarmos, que venha a ser bendito, venha a ser frutífero, que venha a frutificar. Unge os nossos joelhos para que nós estejamos sempre submissos à Sua vontade. Sujeitar o Criador e ao resista ao mal e Ele fugirá de nós, né? Unge os nossos pés para que nós venhamos desviar de alguma pedra de tropeço, de alguma armadilha, de algum laço, embaraço, né? Então, que Ele venha ungir das plantas dos pés ao fio de cabelo da nossa cabeça, removendo toda ruína, toda miséria, né? Vamos orar? Pai, é pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós declaramos que a partir de hoje, que a Tua paz estabeleça-se na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida financeira, profissional, sentimental, familiar, em todas as áreas. Que a Tua paz, através de Yahshua Mashiach, venha estar em todo o ambiente do nosso convívio, onde nós colocarmos as plantas dos pés. E que Tu, através de Yahshua Mashiach, venha encher de fartura, de abundância, com o melhor do trigo, com o melhor do cereal nos nossos celeiros. Que nada venha nos faltar. E aqueles que não têm, que eles possam ter. Envia as Tuas ordens aí do trono celestial, aqui na terra, aqui no nosso lar, no nosso trabalho. E que Sua palavra venha fluir robustamente, com poder, autoridade, neutralizando, ou seja, destruindo todos os espíritos de ruína, de miséria, contra as nossas vidas, contra esta vida que está diante desse monitor. Nós neutralizamos pelo poder e autoridade todos os espíritos de azar, todos os espíritos de ruína, de miséria, que a partir de hoje, para a glória do Seu nome, Yahweh, através de Yahshua Mashiach, que essa vida comece a romper, que essa casa, essa família, essa vida financeira, profissional, que tudo aquilo que veio trazer ruínas, prejuízo, miséria, que venha a ser quebrado, que venha a ser cortado, que venha a ser destruído pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Se contra ti projetarem o mal e armarem cilada, certamente não obterão êxito. Caiu 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. A nossa alma foi salva como um passo do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Na tua palavra também diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e que toda língua que levantar contra nós em juízo, que nós a condenaremos, porque essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que são os Teus servos e Teus filhos. Assim seja, queridos. Você crê? Se você crê, assim acontecerá. Se você crê, assim sucederá. Conforme está no Salmo 23. Yahweh é nosso pastor. Yahweh é meu pastor, de nada teremos falta. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Leva-nos para junto das águas de descanso. Refrigera nossa alma, guia-nos pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Prepares-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Bondade e clemência certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa de Yahweh para todo sempre. Assim seja, queridos. Você crê que nós habitaremos na presença do Mashiach, porque enquanto nós estivermos com Ele, Ele permanecerá conosco.
Buscai de todo o nosso coração e ele se deixará encontrar. Buscai enquanto ele está perto, ele está próximo. Nós devemos o buscar de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E aquele que busca, acha. Guarda-nos dos laços que nos armaram, das armadilhas dos que praticam iniquidade. Que os ímpios caem nas suas próprias redes, enquanto eu e nossa casa escapamos ilesos. Pois ele que nos livra dos laços do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque seus anjos dará ordem para conosco, para que esteja conosco em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não nos tropeçamos em alguma pedra de tropeço. Então, pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos todo laço, embaraço e pedra de tropeço. Nós neutralizamos também toda seta, toda flecha, todo dardo inflamado contra as nossas vidas. Nós neutralizamos todo o altar de Baal levantado em desfavor, em desarmonia na nossa vida, nossa casa e a nossa família. Toda reza na encruzilhada, nós neutralizamos pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio e por 7 volta. De onde veio? Não me interessa saber, mas de onde veio e volta neutralizado, cancelado, destruído. Assim seja, se vocês crerem, assim sucederá. Vista-se com toda a armadura de Yahweh, né? Que nós possamos vestir com a armadura do nosso Criador. Estar fortalecidos em quê? Na sua presença. Porque quando nós fortalecemos na presença do Mashiach, tudo aquilo que vem sobre as nossas vidas, sem causa, maldição sem causa, não causa efeito. Maldição sem causa não pega, não é isso? Então, quanto ao mais, seja fortalecido no Criador, na força do seu poder. Vista-se com toda a armadura de alma para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta, queridos, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, pegue toda a armadura de alma para que vocês possam resistir o dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fique firmes, cingido com a verdade, vestido a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho de paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Use também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Ore em todo o tempo, querido, em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigie com toda a perseverança e chupa por todos os santos. Ore também por mim, para que me seja dado, para que ao abrir da minha boca me seja dada a palavra com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Yahshua Mashiach eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Assim seja. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, eu neutralizo todo laço, embaraço e pedra de tropeço contra a sua vida, contra as nossas vidas. Por um caminho veio e por 7 volta. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que eu neutralizo todos os espíritos de azar, todos os espíritos de praga, todos os espíritos de ruína e miséria contra as nossas vidas, contra a sua vida, contra a sua casa, sua família. Por um caminho veio e por 7 volta. Neutralizado, destruído, desfeito, cancelado, anulado, né? Porque por um caminho veio e por 7 volta, que caia diante de nós, porque na palavra do Criador em Deuteronômio diz, se nós ouvimos a palavra do Criador e obedecemos, guardamos os seus preceitos, as bênçãos dele nos alcançam. Nós benditos seremos no campo, benditos seremos na cidade, nosso celeiro abundante, né? Benditos seremos ao entrar e benditos seremos ao sair, várias outras bênçãos que estão lá, descritas no Deuteronômio 28. Quando nós ouvimos e obedecemos e guardamos os seus preceitos. Então, que a partir de hoje, pelo poder e autoridade em nome de Yahshua Mashiach, que todos os espíritos da ruína e da miséria sejam neutralizados, ou seja, seja destruído, eliminado da sua vida. Que comece um novo mover do Criador sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida espiritual e sobre a sua família. Assim seja. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Paz e harmonia de Yahshua Mashiach. Que eu abençoe, queridos, no nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Aleluia.